preço de uma reconciliação extorquida, por Jeanne-Marie Gagnebi. A construção histórica é dedicada à memória dos sem nome. Walter Benjamin. Não sou brasileira, sou simplesmente uma professora de filosofia que tenta trabalhar sobre as questões da memória e do esquecimento. Minha contribuição talvez seja menos militante do que o título sugere. Gostaria de compreender melhor as relações de ignorância e de indiferença que prevalecem em relação ao passado do Brasil, em particular em relação à ditadura, mas também à escravidão, às lutas e resistências populares em geral. Ignorância e indiferença que também dizem respeito ao presente, à tortura, à morte de tantos cidadãos pobres, negros, pardos, sem cor, sem nome. Compreender também melhor nosso medo, nosso de classe média alta ou não, porque a violência cotidiana, se atinge primeiramente os pobres da periferia, também nos ameaça. E dela tentamos nos proteger pelo enclausuramento em condomínios cercados de muros, com arames farpados e guardas, cópia obscena de outros campos. Essas relações de ignorância, indiferença e medo, sem dúvida, caracterizam várias sociedades de nossa pós-modernidade capitalista. Assumem, no entanto, traços específicos no Brasil que devem ser melhor analisados e explicitados, o que esse seminário pode ajudar a fazer. Durante os últimos meses, participei de 2 bancas de doutorado em filosofia, uma na Universidade de São Paulo e outra na PUC-SP, que tratavam ambas das questões políticas da memória. Nos 2 trabalhos foi estabelecida uma confrontação entre várias políticas de memória e de reconciliação, notadamente a partir dos exemplos da África do Sul e do Brasil. Na África do Sul, quando saiu da prisão, onde ficou 27 anos, Nelson Mandela instituiu a Comissão Verdade e Reconciliação, que trabalhou durante 3 anos, de 1995 a 1998, para tornar público os crimes cometidos durante o período do apartheid, ouvir as vítimas e os criminosos, isto é, narrar, na medida do narrável, o que aconteceu e depois anistiar ou não os culpados. No Brasil, o próprio governo militar promulgou, em 1979, a Lei de Anistia que deveria impor o esquecimento dos crimes de tortura dos agentes do Estado e também, numa inclusão posterior de terrorismos de esquerda, crimes não diferenciados entre eles, portanto. A discussão da revisão dessa lei ganhou nova força atualmente no espaço restrito da imprensa escrita, não televisiva, em particular a partir de 2006, com a corajosa atitude da família Telles, que abriu uma ação civil contra o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra, pedindo reconhecimento das práticas de tortura às quais foram submetidos os membros dessa família. O coronel Ustra foi diretor do Destacamento de Operações de Informações,
Centro de Operações de Defesa Interna, DOI-CODE, em São Paulo, entre setembro de 1970 e janeiro de 1974, período durante o qual houve 502 denúncias de tortura e 49 mortes nas dependências do DOI-CODE. Vou tentar proceder aqui, porque para isso a filosofia pode realmente ser de auxílio, há algumas distinções conceituais que a leitura desses dois trabalhos, aos quais devo muito, me obrigou a pensar. Vou me apoiar nas reflexões de Ricoeur e Derrida. Ambos comentaram os trabalhos da Comissão Verdade e Reconciliação, como também nas de Adorno, a partir da necessidade de elaboração do passado, na Alemanha pós-Segunda Guerra, em particular depois do Holocausto. Primeiro, vou distinguir entre várias formas de esquecimento, às vezes até opostas, e, num segundo momento, tentarei esclarecer a relação entre a narração do passado e aqui, que, nas palavras do grande historiador Michel de Certeau, podemos chamar de ritos de sepultamento dos mortos. Como se sabe, no mínimo desde Freud e Proust, o esquecimento não é somente uma não-memória, um apagar dos rastros, uma página em branco. Existe também aquilo que Paul Ricoeur, na sua Suma La mémoire, l'histoire et l'oubli, chama de esquecimento de reserva. Isto é, um manancial de lembranças não consistentes, diria Proust, inconscientes, diria Freud, que pode se transformar num precioso aliado no processo da recordação, quando o sujeito do lembrar desiste de tudo controlar no campo restrito de sua consciência. Existe igualmente, como a afirma toda a filosofia de Nietzsche, uma dimensão feliz do esquecimento, uma alegria e uma leveza que permitem fazer as pazes com o passado, geralmente depois de um longo, dolorido e generoso processo de elaboração. Leveza e alegria que possibilitam não carregar mais o passado como uma pedra nos ombros, mas reaprender a dançar e a inventar outras figuras de vida no presente. Esse esquecimento feliz remete, na tradição literária e filosófica, ao êxtase erótico e à embriaguez dionisíaca. Na tradição religiosa, ao enlevo místico, à graça e ao perdão, que são como prefigurações da redenção. Observemos que esse conceito de redenção, tão essencial, por exemplo, para as reflexões de Walter Benjamin sobre a história, deriva desse radical de solução e dissolução feliz, do grego Löwen, do alemão Lösen. Essas dimensões positivas do esquecimento nunca negam ou apagam o passado, mas transformam seu estatuto vívido no presente. Permitem que se viva sem ressentimento, diz Nietzsche, sem cair na perpétua repetição, diz Freud, permitem a instauração do novo. Ora, a imposição do esquecimento como gesto forçado de apagar e de ignorar, de fazer como se não houvesse havido tal crime, tal dor, tal trauma, tal ferida no passado,
Esse gesto vai justamente na direção oposta dessas funções positivas do esquecer para a vida. Impor um esquecimento significa, paradoxalmente, impor uma única maneira de lembrar. Portanto, um não lembrar, uma memória impedida, diz Ricoeur. Uma memória que vai lutar e brigar para poder voltar. Nesse contexto, todas as políticas de anistia promulgadas em várias circunstâncias por vários estados servem no máximo, e é a isso que geralmente pretendem, a tornar possível uma sobrevivência imediata do conjunto da nação enquanto tal, mas não garantem uma coexistência em comum duradoura. Essas políticas são antigas, não são nenhuma invenção dos militares brasileiros, ou argentinos, ou chilenos. Ricoeur cita a famosa anistia promulgada em Atenas em 403 a.C., depois das vitórias dos democratas sobre a oligarquia e o governo dos 30 tiranos. Todos os cidadãos atenienses tiveram a obrigação de jurar que não lembrariam em público das infelicidades e dos males do passado, para tentar evitar o desastre da sedição interna e do consequente enfraquecimento diante dos inimigos externos. Somente assim, os membros da cidade podiam reconstruir um mínimo de paz cívica, condição da retomada vida em comum. O mesmo objetivo é visado pelo Edito de Nantes, promulgado pelo rei francês Henrique IV em 1598, depois das guerras fraticidas de religião, que opuseram católicos e protestantes. Ambos os exemplos são claros. A proclamação da anistia intenta a possibilidade de reconstrução de um mínimo de convivência entre duas frações importantes da nação dilacerada. Nesse contexto, aliás, podemos nos perguntar sobre o alcance da lei da anistia no Brasil. Visava ela realmente apaziguar a memória de duas partes importantes do povo brasileiro no seu conjunto? Ou se tratava, como tantas vezes no Brasil, de um arranjo precário entre duas facções opostas da assim chamada elite? De qualquer maneira, a anistia configura sempre uma política de sobrevivência imediata, às vezes necessária, mas não pode pretender ser uma política definitiva de regulamento da memória histórica. Tanto é assim que, se democratas e partidários da oligarquia, católicos e protestantes não se trucidam mais, tampouco se reconciliam, empreendem, posteriormente, outros tipos de luta. Assim, a anistia não consegue o que sua semelhança fonética com o termo amnésia promete. Ela não pode nem impedir, nem mudar o lembrar. Ela não pode ser um obstáculo à busca da verdade do passado, como se diz, aliás, de maneira bastante ambígua. Ela pode somente criar condições artificiais, talvez necessárias, que tornam possível uma retomada mínima da existência em comum no conjunto da nação. Ela configura uma trégua, uma calmaria provisória, motivada pelo desejo de continuar a vida, mas não é uma solução, nem uma reconciliação, menos ainda um perdão. Num livro anterior, Ricoeur já insistia com força
no caráter antitético da anistia e do perdão. Ele escreve: se me demoro um pouco na questão da anistia, é na medida em que, apesar das aparências, ela não prepara de jeito nenhum para a justa compreensão da ideia de perdão. Ela constitui, em muitos aspectos, a sua antítese. A interdição de toda ação jurídica, portanto, a interdição de qualquer perseguição dos criminosos, junta-se à interdição de evocar os próprios fatos sob sua qualificação criminosa. Trata-se, portanto, de uma verdadeira amnésia institucional que induz a fazer como se o evento não tivesse acontecido. O preço é pagar pesado. Todos os malefícios do esquecimento estão contidos nessa incrível pretensão de apagar os rastros das discórdias públicas. Nesse sentido, a anistia é o contrário do perdão, o qual, como vemos, requer memória. Cabe então ao historiador, cuja tarefa é tornada singularmente difícil pela instauração do esquecimento institucional, refutar pelo discurso a tentativa pseudo-jurídica de apagar os fatos. Essas palavras de Ricoeur, sempre tido como um autor tão comedido, são contundentes. A anistia representa uma incrível pretensão de manipulação da memória política. É uma tentativa pseudo-jurídica de apagar os fatos. Poderíamos também incluir, se ela constitui em certas situações um pis-aller, um mal menor, ela não é nenhuma solução durável, mas só uma pausa para a reconstituição posterior do estabelecimento de uma verdadeira ordem político-jurídica. Ela tampouco significa perdão. Derrida e Ricoeur, mesmo que de maneira bastante diferente, concordam em lembrar que o perdão se inscreve, como o seu nome o diz em várias línguas, numa economia do dom, da dádiva, economia incomensurável a qualquer ordem jurídica, no fundo a qualquer economia mesmo, aos acordos e compromissos políticos estratégicos. Ele assinala a presença de uma esfera de relações humanas mais altas, que pode ou não se fundamentar na esfera religiosa. Um território sobre o qual nenhum sistema jurídico pode pretender legiferar, justamente porque indica algo que não é da ordem da lei, mas que só pode ser dado, nunca imposto. Em seu ensaio a respeito da Comissão Verdade e Reconciliação na África do Sul, Derrida cita uma mulher cujo marido foi cruelmente morto. Convidada a vir escutar o relato do assassino, foi perguntada se ela poderá ou não perdoar. Ela responde que não consegue, que nunca conseguirá, que nenhum governo, nem comissão pode perdoar. Somente ela, a vítima, e que ela não consegue. Caramba. No entanto, o trabalho da comissão, que se inscreve numa tentativa de procedimento jurídico, continua. O criminoso será julgado, e se for julgado que terá dito toda a verdade, pode vir a ser anistiado pela comissão, já que esta pode anistiar quando alguém falou toda a verdade. Isto é, exatamente o contrário daquilo que a lei brasileira da anistia pressupõe, a saber, o silêncio. No caso da Comissão Verdade e Reconciliação, a anistia não visa o esquecimento, pelo contrário, visa a narração, precisa, mesmo que insuportável, dos acontecimentos,
E sobre essa base comum de conhecimento, deseja reconstruir a possibilidade de Ubuntu. Essa palavra é muito difícil de ser traduzida. Ela pertence ao campo das línguas bantus, que designa a qualidade inerente ao fato de ser uma pessoa junto a outras pessoas. Um termo que aponta para a necessidade de reintegração de todos na comunidade humana e política, pressupondo que alguém, mesmo criminoso, pode e deve ser uma pessoa humana. Nesse contexto, Derrida critica a apropriação hegeliano-cristã da palavra Ubuntu, quando é traduzida por reconciliação, Versöhnung. Porque tal palavra parece apontar muito mais para uma concepção, que não é a da filosofia europeia, de humanidade, que só se realiza na comunidade do grupo, e não para uma dinâmica de culpa, arrependimento e reconciliação, como na perspectiva cristã. Podemos, então, tentar resumir por que a anistia não pode acarretar nem reconciliação, forçada ou não, nem perdão, nem mesmo esquecimento, como tantos intérpretes da lei de anistia, não por acaso a maioria dos militares que dela se beneficiam, o afirmam. Porque a anistia só pode ajudar a restaurar as condições mínimas de uma retomada da vida em comum, portanto, uma ação de curta duração e nenhum benefício a longo prazo. Ora, porque a memória efetiva não se deixa controlar, somente se deixa calar, às vezes também manipular, mas volta. Ela não se deixa controlar nem pelas ordens do eu consciente, nem pelas ordens do soberano, do rei, do padre ou do militar. É essa independência do lembrar que sempre preocupou, certamente de diversas maneiras, tanto os filósofos quanto os políticos e também os psicanalistas. As lembranças são como bichos selvagens que voltam a nos atormentar quando menos queremos. Por isso, dizem Freud, Nietzsche, Bergson, Proust, mais tarde também Adorno, Benjamin, Ricoeur e Derrida, que convém muito mais tentar acolher essas lembranças indomáveis, encontrar um lugar para elas, tentar elaborá-las, em vez de se esgotar na vã luta contra elas, na denegação e no recalque. Por volta de 10 anos depois de sua volta do exílio imposto pelo nazismo, Theodor Adorno escreve uma conferência intitulada O que significa elaboração do passado? Ele se opõe às tentativas forçadas de esquecimento do passado alemão, em particular do Holocausto, que o boom dos anos 60 na República Federal Alemã estimula, sob o manto do sucesso econômico que induz ao otimismo. Aliás, uma palavra muito em voga no Brasil atual. Simultaneamente, Adorno não defende que se fique no registro da culpabilização perpétua e da queixa. Nesse texto ecoam muitas reflexões de Freud, em particular as contidas no pequeno texto de 1914, Lembrar, Repetir, Elaborar.
Adorno não advoga nem uma comemoração incessante, nem uma heroicização das vítimas, mas uma atividade comum de esclarecimento. O famoso conceito do idealismo alemão Aufklärung, isto é, em termos mais freudianos, um trabalho de elaboração, Durcharbeitung, palavra muito próxima da que usa Adorno, Aufarbeitung, e de luto contra a repetição e o ressentimento. Não há, nesse texto, nenhuma sacralização da memória, nenhuma vitimização, duas atitudes que só ajudam a repor mecanismos de poder, acusações e justificações recíprocas, como foi muitas vezes vivenciado pela geração dos pais que participaram ou não do nazismo e dos filhos da nova república. Para sair desse círculo infernal, a exigência de não esquecimento não significa um apelo a comemorações solenes, mas uma tarefa de análise que deveria produzir instrumentos de reflexão para esclarecer também o presente, para evitar a repetição incessante sob novas formas das políticas de exclusão e de genocídio. Direcionar seu pensamento e seu agir de tal forma que Auschwitz não se repita, que nada semelhante aconteça. Resume o autor na Dialética Negativa. Nesse trabalho de esclarecimento, ninguém mais do que o autor da Dialética do Esclarecimento sabe dos seus limites. Outras mudanças políticas e econômicas são imprescindíveis para uma transformação da sociedade. Não basta boa vontade esclarecedora e compreensível. Mas o trabalho de elaboração é imprescindível para tornar possível o luto, e não a repetição. Somente ele permite enterrar os mortos, isto é, construir um espaço verdadeiro para os vivos, que não seja ameaçado pelos fantasmas do passado. Desde os poemas homéricos se celebra a necessidade humana de enterrar os mortos, de recolher os corpos dos guerreiros mortos, de não deixar nenhum cadáver sem sepultura adequada. Essa exigência é uma das fontes da poesia que pode muito bem ser definida como um túmulo, do grego semá, signo e túmulo, não de pedras, mas de palavras. Segundo as belas análises de Jean-Pierre Vernat, a história também consiste numa homenagem aos mortos do passado, na ereção de um discurso túmulo que possa lembrá-los. O grande historiador e psicanalista francês Michel de Certeau compara as obras dos historiadores aos cemitérios de nossas cidades. A escrita da história é, segundo ele, um rito de sepultamento, a que pode ser interpretada de maneira clássica como expressão da vontade humana de honrar a memória dos mortos, de respeitar os seus antepassados, de opor a fragilidade da existência singular à esperança de sua conservação na memória dos vivos. Ricoeur também diria o reconhecimento da dívida que nos liga ao passado. Seria um ritual ético e religioso, mesmo que secularizado, no sentido da inscrição dos vivos de hoje na comunidade reconhecida e assumida de uma temporalidade que ultrapassa o mero espaço da atualidade imediata. Mas esse rito também permite,
como aliás outras práticas de sepultamento e de luto, marcar uma separação clara entre o domínio dos mortos e o dos vivos, isto é, impedir que os mortos, invejosos ou raivosos ou somente nostálgicos, possam voltar à luz do nosso, dos vivos, dia. Cito Sertã. Por um lado, no sentido etnológico e quase religioso do termo, a escrita representa o papel de um rito de sepultamento. Ela exorciza a morte, introduzindo-a num discurso. Por outro lado, tem uma função de simbolização. Permite a uma sociedade situar-se, dando-lhe na linguagem um passado e abrindo assim um espaço próprio para o presente. A escrita não fala do passado senão para enterrá-lo. Ela é um túmulo no duplo sentido de que, através do mesmo texto, ela honra e elimina. Aqueles que não conseguimos enterrar, os desaparecidos, não são somente fonte de tristeza e de indignação, porque não podemos lhes prestar uma última homenagem. Não sabemos como morreram, nem onde estão seus restos. E isso nos impede a todos nós, mesmo que especialmente a seus familiares e seus amigos, de poder viver melhor no presente. Precisamos, pois, enterrar os mortos, para saber que nós, igualmente mortais, seremos também enterrados quando morrermos, enterrados e lembrados por aqueles que vêm depois de nós. Os mortos não sepultados, como que atormentam os vivos de maneira dolorosa, são os seus herdeiros e descendentes, mas também, sem dúvida, seus algozes passados que, mesmo quando afirmam não se arrepender, reagem com tamanha violência e lucidez quando se alude ao passado. Esse passado que insiste em perdurar de maneira não reconciliada no presente, que se mantém como dor e tormento, esse passado não passa. Ele ressuscita de maneira infame nos inúmeros corpos torturados e mortos, muitas vezes anônimos, jogados nos terrenos baldios ou nas caçambas de lixo, como foi o caso dos 3 jovens do Morro da Providência, no Rio, em julho de 2008. O silêncio sobre os mortos e torturados do passado, da ditadura de hoje, acostuma silenciar sobre mortos e torturados de hoje. Todos encarnam, mesmo que sob formas diversas, a figura sinistra daquele que é reduzido à vida nua, isto é, de um homem que não é mais homem, ou melhor, que pode ser morto sem que seu assassinato seja castigado. Assim, a definição do homem Sacer, por Giorgio Agamben, o não saber sobre os mortos do passado instaura na memória um lugar de indeterminação, cuja transposição atual se encontra nesses espaços indeterminados de exceção, situados no seio do próprio corpo social e cuja existência nem sequer é percebida. Podemos citar Guantánamo, mas também lugares ditos mais normais, como os campos de refugiados, as salas de espera para os clandestinos nos aeroportos e, quem sabe, as assim chamadas periferias das grandes cidades. Parece haver uma correspondência secreta entre os lugares vazios.
os buracos da memória, esses brancos impostos do não dito do passado e os lugares sem lei do presente, espaços de exclusão e de exceção, mas situados dentro do recinto social legítimo, como se somente a inclusão da exceção pudesse garantir a segurança da totalidade social. O preço do silêncio imposto a respeito do passado não é só, entre aspas, a dor dos sobreviventes. Também se paga por nossa resignação, nossa impotência. Urge passar da resignação não só a indignação, mas a uma resistência efetiva, sem ressentimento, mas com a tenacidade e a vivacidade da vida.